Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Bom, então vamos iniciar aqui nossa segunda aula sobre o sistema nervoso autônomo. Então, na aula anterior, nós iniciamos, demos uma introdução sobre o sistema nervoso e como ele se divide, Nós temos as vias aferentes e as vias eferentes, que é onde se enquadra o sistema nervoso autônomo, Então, ele é uma via eferente que leva o comando do centro integrador até os seus efetores para desencadear a resposta. Enquanto que a via aferente, que é a sensorial, ela leva o sinal de entrada para o centro integrador, E o sistema nervoso eferente é o sinal de saída, que aí pode ser o autônomo ou o somático, o motor somático. O autônomo, nós vimos que tem o simpático e o parasimpático, certo? E ambos atuam na maioria das vezes, de maneira antagônica, quando um ativa, o outro inibe e vice-versa. O simpático, ele é considerado o sistema nervoso que controla as alterações que são importantes e que são necessárias durante uma situação de luta ou fuga. Então, prepara o organismo para essas situações de luta ou fuga, enquanto que o parasimpático ele está mais predominante quando nós estamos em período de repouso ou digestão. Bom, retomando isso, aqui nós temos a divisãozinha do sistema nervoso, e dentro do sistema nervoso periférico, a sensorial, que é aferente, e as eferentes, autônomo e o motor somático, e no autônomo, simpático e parasimpático, Nada novo, vocês viram isso na aula passada. Aqui retomando esse conceito que é importante também, nós temos que o sistema nervoso autônomo, tanto o simpático quanto o parasimpático, as vias, simpática e parasimpática, são feitas por uma dupla de neurônios em série, onde nós temos o neurônio pré-ganglionar, que tem origem no sistema nervoso central, fazendo sinapse lá no gânglio com um neurônio pós-ganglionar. Então, nós temos aqui nos neurônios pré-ganglionares secreção de neurotransmissor acetilcolina. Então, os neurônios pré-ganglionares, tanto simpático quanto parasimpático, são colinérgicos. Só retomando, tá? Esses receptores que ficam na membrana aqui do neurônio pós-ganglionar, que vão ser ligados com acetilcolina, são receptores nicotínicos, do tipo que altera a permeabilidade da célula a cátions como sódio e potássio. O sódio entra em maior quantidade na célula, despolarizando. Aí nós temos o potencial de ação que vai culminar na liberação de neurotransmissores por esses neurônios pós-ganglionares. Aí aqui muda, certo? Na via simpática, nós temos liberação de noradrenalina, que vai se ligar a algum receptor adrenérgico no tecido-alvo. Em contrapartida, nas vias parasimpáticas, o neurônio pós-ganglionar é um neurônio colinérgico que secreta acetilcolina, e o receptor da célula-alvo é um receptor muscarínico. Bom, dito isso, nós temos uma peculiaridade no sistema nervoso simpático, que é o caso da medula da suprarrenal. Por quê, gente? Porque a medula da suprarrenal ela é um tecido neuroendócrino associado ao sistema nervoso simpático. Então, quando temos situações em que demanda uma complementação do sistema nervoso simpático, a gente tem ativação desse tecido que vai liberar um neurohormônio denominado de adrenalina, tá? Então, a suprarrenal é uma glândula que fica localizada na porção superior dos rins. Então, temos duas suprarrenais, Uma em cada rim. E ela é dividida em dois tecidos diferentes. Nós temos aqui
a medula, que fica no meio da glândula, e o córtex da suprarrenal. Muitas vezes a medula da suprarrenal é denominada de adrenal, tá? Bom, o córtex da suprarrenal, ela é uma glândula endócrina verdadeira. O que significa isso? Que ela é de origem embriológica, lá do tecido epidérmico, e ela secreta hormônios, esteroides, secreta hormônios. Enquanto que a adrenal, ela é proveniente do mesmo tecido que formou lá na vida embrionária os neurônios simpáticos. Então, é como se fosse uma extensão do sistema nervoso simpático. E como que ocorre, né? Como que se dá essa via? Quando a gente fala de suprarrenal, nós temos, assim como no sistema nervoso simpático, o clássico, né, o comum, a gente tem saindo da medula espinal o neurônio pré-ganglionar, lembrando que é dos segmentos torácicos ou lombar, né? Esse neurônio pré-ganglionar, ele vai fazer sinapse no gânglio simpático, e o gânglio simpático, nesse caso, é a própria medula da suprarrenal. E a sinapse vai ocorrer entre o neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar, que nesse caso da adrenal é um neurônio que não tem axônio. Então, a gente tem aqui sinapse entre o neurônio pré-ganglionar e esse neurônio pós-ganglionar sem axônio. E como que se faz para que haja comunicação entre esse neurônio sem axônio? Esse neurônio sem axônio é denominado de célula cromafim e é um neurônio modificado, né? Não tem axônio, mas assim que ele é ativado pela sinapse aqui com o neurônio pré-ganglionar, ele secreta adrenalina, que vai entrar no sangue em direção aos tecidos-alvo. Então, é uma via simpática modificada do que aquela normal que nós vimos entre dois neurônios normais, né? Aqui, o nosso neurônio pós-ganglionar é modificado, fica ali dentro da adrenal. Pensando nisso, gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês pensem. Bom, a adrenalina, ela é uma catecolamina, certo? E ela vai se ligar a receptores adrenérgicos, assim como a noradrenalina. Só que aqui, o neurônio pré-ganglionar, nós sabemos que é um neurônio colinérgico, certo? Ele vai liberar acetilcolina. Se aqui a medula da suprarrenal é considerada um gânglio simpático, qual receptor vocês acham que a célula cromafim tem para acetilcolina? Vocês acham que é um receptor muscarínico ou um receptor do tipo nicotínico? Pensem aí. Bom, agora a gente sabe que o sistema nervoso simpático libera adrenalina pela adrenal, né? E noradrenalina pelos neurônios simpáticos. Assim que a noradrenalina e a adrenalina são secretados, eles vão atuar na sua célula-alvo, se ligando a receptores do tipo adrenérgico. Aí, vamos retomar lá a aula de receptores. Receptores adrenérgicos, nós temos dois tipos, o alfa e o beta. Eles vão se diferenciar pela sensibilidade ao ligante e pelo tipo de efeito que exerce na célula, que vai culminar na resposta diferenciada. E eles estão distribuídos de maneira diferente nos tecidos. Vou explicar para vocês por essa tabela aqui, ó. Nós temos, então, os receptores alfa, tá? Receptores alfa, eles
nós temos o 1 e o 2, ambos são mais sensíveis à noradrenalina, ou seja, se tiverem, lembram lá que os receptores têm competitividade, né, tem competição, por quê? Os ligantes competem para o sítio de ligação daquele receptor. Se em algum momento a gente tiver noradrenalina e adrenalina próximos daquele receptor, vai ser muito mais fácil a noradrenalina se ligar a esse receptor alfa do que a adrenalina. Por quê? Porque os receptores alfa têm maior sensibilidade à noradrenalina do que a adrenalina. Mas a adrenalina também consegue se ligar, certo? Bom, alfa 1, eles são encontrados na maioria dos tecidos alvos simpáticos e o alfa 2 mais especificamente no trato gastrointestinal e no pâncreas. O alfa-1, ele ativa a via da fosfolipase, então ele é um receptor acoplado à proteína G, e qual que é a proteína G que ativa a fosfolipase? É a GQ, né? Então, assim que a noradrenalina ou a adrenalina se ligam no alfa-1, a gente tem a ativação da fosfolipase C, que vai culminar no aumento na concentração de segundos mensageiros, como o DAG, né, o diacilglicerol, que vai promover a fosforilação de várias proteínas intracelulares, e aumento de IP3, né, o trifosfato de inositol, que vai abrir os canais de cálcio do retículo endoplasmático, e o cálcio pode atuar ali como um outro segundo mensageiro, sinalizando várias outras atividades celulares. O alfa-2, ele já é um receptor mais inibitório, ele diminui as concentrações de AMP cíclico, tá? Já os beta, nós temos em menor quantidade, a maior quantidade de receptores adrenérgicos é do tipo alfa, mas o beta também é encontrado, o beta-1 no músculo cardíaco e no rim, o beta-2 em alguns vasos sanguíneos e músculo liso de alguns órgãos, então é mais específico aqui. E o beta-3 no tecido adiposo. Esse beta-2, ele está encontrado em vasos sanguíneos de músculo esquelético, tá? Enquanto que o beta, que o alfa-1 está mais encontrado nos vasos sanguíneos do restante dos órgãos e tecidos. Bom, quanto à sensibilidade, o beta-1 e o beta-3 são mais sensíveis à noradrenalina, então respondem mais à noradrenalina, enquanto que o beta-2 responde mais à adrenalina. Essa característica de localização, sensibilidade e via ativada é muito importante para compreender algumas especificidades em alguns sistemas, como o sistema respiratório, cardiovascular, renal, mas a gente vai voltar nesses assuntos, né, quando for pertinente. Bom, o beta-1, beta-2 e beta-3 são proteínas G estimulatórias que aumentam a quantidade de AMP cíclico. O sistema nervoso parasimpático, como vocês sabem, no neurônio pós-ganglionar é liberado acetilcolina, que vai se ligar no receptor muscarínico na célula-alvo. Receptor muscarínico, lembrando, é um receptor colinérgico, né, porque ele se liga e responde à acetilcolina, mas ele se difere do nicotínico porque ele não é um receptor canal, ele é um receptor metabotrópico do tipo que é acoplado à proteína G, e a partir do momento que a acetilcolina se liga a esse receptor, ele ativa a proteína G, que por sua vez vai ativar vias metabólicas e vias celulares que culminam muitas vezes em abertura de canais de cálcio e potássio, que vai alterar a condutância desses íons, né, a permeabilidade desses íons, e o cálcio pode atuar como um outro segundo mensageiro e alterar também a potência da membrana, né, a potência potencial da membrana.
Além disso, esse receptor muscarínico, além de alterar, né, a abertura de canais iônicos, ele também pode desempenhar algumas outras vias que vão culminar em outras atividades, como ativação de algumas proteínas chaves para resposta. Bom, aqui esse quadro mostra para a gente um resumão do que a gente viu até hoje, até agora, né? De vias autonômicas. Bom, nós temos as vias eferentes que se dão pela via motora somática, que é a via pelo qual o músculo esquelético é ativado, e nós vamos ver na parte 2 dessa aula, tá? E as vias autonômicas. Então, relembrando, nós temos a via parasimpática e as vias simpáticas. As vias parasimpáticas, elas têm origem no sistema nervoso central, mais especificamente lá no crânio e na região sacral da medula espinal. Ele tem um neurônio pré-ganglionar e faz sinapse no... E esse gânglio está localizado para a via parasimpática próximo ou dentro do tecido alvo. Então, a gente tem aqui a sinapse entre os neurônios pré e pós-ganglionares e o neurônio pós-ganglionar secreta acetilcolina que vai se ligar no tecido alvo por meio de um receptor muscarínico. Via simpática, nós temos também dois neurônios pré e pós-ganglionar. A diferença nesse caso é que o nosso gânglio simpático, ele está próximo à medula espinal, por isso que é denominado de coluna paravertebral, porque fica ali próximo à coluna vertebral, próximo ali da origem do neurônio pré-ganglionar. Aí ele faz sinapse no gânglio, certo? E ativa o neurônio pós-ganglionar e que vai secretar noradrenalina, que vai atuar na célula-alvo por meio de um receptor adrenérgico, que pode ser alfa 1 e 2 ou beta 1, 2 ou 3. Essas respostas a partir da ligação desses neurotransmissores podem desencadear alterações na contração do músculo liso e cardíaco, alterações na secreção e atividade de glândulas endócrinas e exócrinas e pode alterar o metabolismo do tecido adiposo. Nós temos a via simpática também, que é utilizada aqui, a suprarrenal, né? A medula da suprarrenal, onde nós temos o neurônio pré-ganglionar fazendo sinapse na medula da suprarrenal e esse neurônio pré-sináptico, pré-ganglionar, faz sinapse com a célula cromafim, que é aquele neurônio sem axônio, e a célula cromafim, uma vez que está ativada, provoca a secreção de adrenalina que vai atuar via corrente sanguínea, podendo chegar nos receptores das células-alvo, que também são adrenérgicos, que podem ser alfa ou beta, desencadeando as mesmas respostas que a noradrenalina desencadearia. Bom, gente, para essa parte dessa aula, eu vou encerrar aqui. Eu vou dividir a aula de hoje em duas. Essa parte que era para terminar o sistema nervoso autônomo. E a segunda parte, que vai ser em outro vídeo, vai ser para a gente falar sobre a via motora somática, tá? E depois depois da via motora somática, na próxima aula a gente já vai emendar a contração muscular, tá? Porque aí a gente pega a sequência das coisas, eu acho que fica mais fácil para vocês. Bom, então até o próximo vídeo.